Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Gruppi, eu sou coordenador auxiliar do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E nós estamos aqui hoje para lançar a campanha e dar início a um evento cujo nome é Velhice, Nem Sintoma, Nem Doença. Essa campanha está inserida no contexto da reformulação do CID, que é o Código Internacional de Doenças, que incluiu a velhice como um sintoma e, eventualmente, por conta disso, poderia ser caracterizada também na perspectiva de medicalização ou de uma condição médica. E aqui a gente está nessa construção deste evento para debater esse assunto e para nos posicionarmos lançando a campanha contra essa classificação de velhice como sintoma ou como doença. Nesse sentido, em parceria com a escola, o curso de geriatria da Universidade de São Paulo, da EASH-USP, que é representada pela professora Bibiana Graef, que é professora doutora da Universidade de São Paulo, a gente lança esse evento e a gente lança essa campanha e constrói esse evento a partir de um convênio que a Defensoria Pública tem com a Escola de Geriatria, e esse convênio estabelece um estágio em que os estudantes do curso de Geriatria da Universidade de São Paulo fazem algumas tarefas específicas no núcleo. A cada 6 meses são mudados, né? O estágio dura 6 meses, e nesse semestre, uma das tarefas foi também a construção desse evento, desta campanha. Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer a professora Bibiana pelo estágio, pela relação que a gente construiu há tanto tempo, né? O estágio já está firmado desde 2014, que a gente vem atuando em conjunto. Então, a gente queria agradecer pela colaboração e parceria dos estagiários e da professora Bibiana na construção deste evento e desta campanha. Além disso, para a gente começar, a gente também a Defensoria vai emitir uma nota pública que vai ser divulgada nas redes sociais da Defensoria e nos meios de comunicação que a gente tem acesso. E eu gostaria de fazer a leitura dessa nota pública aqui agora, para a gente dar início ao evento, e depois eu passo a palavra para a professora Bibiana. Então, o Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com base no artigo 5º, inciso 12, da Deliberação 180 de 2010, vem a público lançar a campanha Velhice, Nem Sintoma, Nem Doença, buscando levar ao conhecimento da população informações sobre as consequências da inclusão da velhice na 11ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados com a Saúde, o CID-11, da Organização Mundial de Saúde, a partir de janeiro de 2022. O envelhecimento é um processo natural do ser humano e a velhice é uma das etapas da vida e, portanto, não deve ser interpretada como doença. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, assinada pelo Brasil, dispõe que o envelhecimento é um processo gradual que se desenvolve durante o curso da vida e que implica em alterações biológicas, fisiológicas, psicossociais e funcionais de várias consequências, as quais se associam com interações dinâmicas e permanentes entre o sujeito e seu meio. A identificação da velhice como um sintoma ou doença acaba por reforçar a discriminação por idade na velhice, nos termos definidos pela própria Convenção Interamericana como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada na idade, que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais na esfera política, econômica, social, cultural ou em qualquer outra esfera da vida pública e privada. Acentua-se assim o idadismo, ao invés de buscar combatê-lo e eliminá-lo. Portanto, a associação da velhice a um sintoma ou doença na CID-11 tem potencial de gerar diversas situações de discriminação e negativa de direitos para as pessoas idosas, violando garantias previstas na Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso. Nesse sentido, o NEDPED junta-se às demais entidades da sociedade civil e pessoas idosas nessa campanha para levar informação, especialmente às pessoas idosas mais vulneráveis, público-alvo da Defensoria Pública, por meio de seminários e divulgações nas redes sociais. Então, essa nota pública que vai ser divulgada,
nas nossas redes sociais, e, portanto, a gente dá início ao evento nesse sentido, para a gente discutir e debater esse assunto. Nós vamos ter aqui palestras do Alexandre da Silva, que é doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva e Faculdade de Medicina de Jundiaí, colunista do UOL sobre longevidade e especialista em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo. Também teremos a Adélia Catulo Goldfarb, doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, psicanalista com especialização em gerontologia, professora de cursos de psicogerontologia no Brasil e no exterior, fundadora da Associação Ações e criadora do curso de psicogerontologia, Fundamentos e Perspectivas. Depois também vamos ter a palestra do professor Marcos Orione, que é professor da Faculdade de Direito da USP, e, por fim, a palestra da professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, que é professora associada na Universidade de São Paulo, coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, e coordenadora do primeiro inquérito nacional de LPIs vinculadas ao SUAS, e membro do ILC Brasil. Nesse sentido, agora, dando continuidade ao evento, eu passo a palavra para a professora doutora Bibiana Graef, da Universidade de São Paulo, que procederá à continuidade das falas de abertura. Obrigado, espero que todos gostem e acompanhem e participem e se engajem na campanha. Professora Bibiana, por favor. Muito bom dia a todas, a todos e a todes. É uma grande satisfação, uma grande honra fazer a abertura deste evento, e gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, na pessoa do Dr. Rodrigo Gruppi, a toda a equipe do NEDPED, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e agradecer não somente por este evento, mas agradecer, como já mencionado pelo Dr. Rodrigo, por essa parceria que se inicia em 2014 e que tem trazido para o nosso curso de bacharelado em gerontologia da EASH-USP tantos ganhos, tantas oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes, mas também para toda a equipe de docentes, o nosso mestrado, nossa pós-graduação em gerontologia também, e toda a escola tem ganhado muito com essa aproximação, com essas trocas e com essa construção de conhecimento ancorada numa prática de defesa de direitos da população idosa mais vulnerável. Em 1970, na França, Simone de Beauvoir lançava uma obra em que ela denunciava como falar de velhice tinha se tornado um grande tabu. De lá para cá, foram décadas na tentativa de desconstrução dos aspectos negativos comumente associados a essa etapa da vida. Velhice portanto, a construção sociocultural da última etapa da vida, como menciona a Convenção Interamericana de Direitos Humanos dos Idosos. E nós estamos hoje aqui para debater este assunto, para marcar uma posição contra a classificação de velhice como sintoma no CID-11 e também para discutir um projeto de lei que tramita atualmente no Congresso Nacional, que visa a alterar a idade cronológica que define velhice no Brasil de 60 para 65 anos. E é uma grande preocupação essas iniciativas em tempos de retrocesso em matérias de direitos humanos, e especialmente no Brasil, temos acompanhado tantos retrocessos em relação aos direitos da população idosa. Por isso, mais do que nunca, temos que marcar posição, temos que debater e reafirmar que velhice não é sintoma nem doença. Para isso, contamos hoje, e eu gostaria de agradecer imensamente, com nomes muito importantes da gerontologia, dos direitos da pessoa idosa no Brasil, e agradeço, então, a participação do professor Alexandre da Silva, da doutora Adélia Goldfarb,
do professor Marcos Orione e da professora Ieda Duarte, que gentilmente aceitaram estar conosco nesta manhã. O tema, velhice não é sintoma nem doença, infelizmente continua mais atual do que nunca, né? Apesar de toda a resistência do movimento internacional que se formou com grandes especialistas da gerontologia e da geriatria, movimento este capitaneado por brasileiros como o professor Alexandre Kalash e outros importantes pesquisadores desta área, e apesar de toda essa resistência que já vem se articulando há alguns meses, nós ainda temos que lutar, porque não temos ainda uma perspectiva, uma garantia de alteração dessa classificação. Então, é muito importante que a gente some a este movimento, divulgue e se posicione. Eu gostaria também, por fim, de agradecer, parabenizar o trabalho dos nossos estagiários de gerontologia no NEDPED, a Camila Dalacqua, a Giovana Gonçalves, Giovana Almeida, a Heloísa Viale, o José Vicente Quirino, Larissa de Queiroz, Maria Luísa Agnes Silva, o Matheus Barbosa e a Silvia Bonfim, que trabalharam durante esse semestre pesquisando essa temática, elaboraram materiais, elaboraram um vídeo com participação dos idosos do USP 60+, a quem eu também gostaria de agradecer, agradecer imensamente a todos do USP 60+, pela parceria, na figura do professor Rogério, sempre à frente do grupo de teatro da nossa EASH USP. Bem, então, desejo a todas, a todos e a todos um excelente evento e muito obrigada. Obrigado, professora Bibiana. Eu preciso fazer uma correção. Eu falei várias vezes em curso de geriatria e gerontologia. Desculpe a falha agora inicial. E aí, me desculpando e passando para frente para não falar mais nenhuma coisa errada, eu passo a palavra para o professor Alexandre da Silva, que é doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, é professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva e da Faculdade de Medicina de Jundiaí, é colunista do UOL sobre longevidade e especialista em gerontologia pela Universidade de São Paulo. Professor Alexandre, o senhor tem a palavra. Tá. Bom, e também membro do LC Brasil, junto com a professora Ieda e o professor Alexandre Kalash, que ajuda esse movimento aí da velhice não é doença. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da Bibiana e também toda a equipe. E coube a mim falar um pouquinho sobre o que é ser uma pessoa idosa, uma pessoa velha, uma pessoa idosa, enfim. Essa primeira apresentação vai ajudar a gente construir um raciocínio, uma reflexão e tirar algumas lições para esse movimento tão importante que é de não tornar patológico o que é normal, né? Velhice é uma fase normal da nossa vida. Então, para isso, eu vou compartilhar uma apresentação. Vocês conseguem enxergar? Tudo Sim, certo? tudo certo. Então, o que é ser uma pessoa velha, né? Deixa eu começar aqui, né? O que é uma pessoa velha? Vamos pensar dessa forma. Eu tenho 30 minutos, então vamos lá. O que é uma pessoa velha? A pessoa velha, ela é uma pessoa que ainda consegue aprender, é uma pessoa que ainda consegue ensinar, que consegue trabalhar, velha é aquele que não consegue fazer tudo isso, enfim, né? Falar de velhice é algo bastante difícil e complexo, porque a gente vai ver, não existe marcadores tão importantes assim, tão definitivos assim. Quem é a pessoa mais velha dessa foto?
Algumas poderão dizer que essa senhora aqui à esquerda, que eu estou assinalando, que eu estou marcando, ou essa senhora aqui da foto à direita. Mas veja que essa senhora é mais velha que essa, que é mais velha que essa e que é mais velha que essa. E essa outra é mais velha que essa, que é mais velha que essa, que é mais velha que essa. Então veja que também chamar a pessoa de velha depende muito do referencial que você está atribuindo. Quando uma pessoa pode ser considerada como velha? Que momento isso pode acontecer? Então eu trago aqui uma situação de dois atletas de futebol que a gente conhece, né? O Ronaldo Gaúcho e o Fenômeno, que para voltar a praticar o esporte naquele nível que nós os conhecemos, eles são velhos hoje. Eles não possuem mais as mesmas características físicas, talvez até emocionais e psicológicas, para continuar a praticar o esporte da forma como eles faziam quando eram mais jovens. Mas eles talvez não são hoje considerados pessoas velhas dentro de um contexto geral. Mas para o contexto do esporte, sim, são pessoas velhas. Tudo que envelhece fica ruim. Então nós temos diversos profissionais das mais diversas áreas que quanto mais envelhecem, melhores eles ficam, porque adquirem mais conhecimento, adquirem mais saberes, aprimoram suas habilidades técnicas. Mas também velho é bom quando aquela árvore que cresceu e hoje, o que era lá um grãozinho, né, uma semente, e hoje faz sombra para toda uma comunidade. Ou quem dirá dos livros clássicos que ficam até que atemporais, tamanha a qualidade presente neles, ou de um vinho, né? Um bom vinho que a gente sabe, quanto mais ele envelhece, melhor ele fica também. Então veja que o conceito de velho, de velha, também carrega muitas vezes um estereótipo negativo e que isso vai fazer muito mal para aquelas pessoas que começam no seu corpo a demonstrar já não mais a jovialidade. Quantas pessoas velhas nós conhecemos que não têm doença? Tente aí imaginar vocês quantas pessoas velhas que vocês conhecem que não têm nenhuma doença. Percebam que se essa pessoa veio à sua memória, provavelmente uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha jovem. Estou trazendo um outro conceito já, né? Que a gente chama do velho mais velho, do velho jovem. Mas veja que com o passar dos anos é muito comum que as pessoas passem a ter uma maior probabilidade para apresentar algum tipo de agravo à sua saúde. E muitas vezes esse agravo pode ser uma doença também. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes essas condições de saúde e de doença são marcadas também por alguns fatores que a gente já naturalizou e não deveríamos naturalizar. Como, por exemplo, a má alimentação, o sedentarismo, as condições de práticas salutares, como um bom sono, como o controle do estresse. Então, veja que resumir a questão da saúde das pessoas idosas apenas para a presença ou não de doença é algo muito errado, pouco assertivo e que não nos dá a real dimensão do que é falar da pessoa idosa. Também quero falar que muitas vezes, quando a gente fala do envelhecimento populacional, a gente não está falando apenas de uma questão dos anos vividos, mas sim também de uma mudança demográfica, e que aqui eu estou mostrando para todos e todas, que tem a ver com uma redução da fecundidade. Então, ao mesmo tempo que a gente observa uma população que vive mais anos e, consequentemente, tem mais chances de envelhecer, nós também estamos falando de uma população que cada vez mais tem menos filhos. A gente fala que até aquela reposição esperada, né, que é de você e uma outra pessoa, né, e ter 2 filhos, pelo menos para repor, caso quando a gente vir a morrer, nem isso está acontecendo, porque muitos casais acabam tendo a preferência por um filho e aumenta também os casais que não querem ter filhos. Eu estou querendo discutir a questão do envelhecimento populacional. Bom, e o que é importante também a gente destacar aqui, para depois eu entrar nos conceitos.
que, se a gente imaginar toda uma fase, toda a nossa trajetória de vida, né, todo o nosso tempo de vida, ela é marcada por ganhos e por perdas. Então, veja, a gente nasce, e se for pensar numa concepção mais direta, nasceu, começou a envelhecer. Eu até brinco, né, que hoje as pessoas falam das empresas, dos 50 mais, 40 mais, eu falo logo vou inventar o 3 mais, né, porque é uma questão também que envolve o mercado, que envolve o modelo econômico. Mas nesse modelo aqui, a gente fala da capacidade funcional, ou seja, o quanto os meus sistemas fisiológicos estarão preparados para me permitir fazer aquilo que eu quero da forma como eu quero, né? E como é que eu posso potencializar isso com algumas práticas ou também não potencializar a partir de outras situações. Mas vejam que no momento que a gente nasce até a juventude, a gente tem uma fase de ganhos, muitos ganhos. Os nossos sistemas fisiológicos vão se aprimorando, vão ganhando mais reserva, vão ganhando potencialidades. E lá pelos 20, 30 anos, está todo mundo bem, né? Mas depois, se você deixar o efeito natural das condições do nosso dia a dia, a gente pode ter declínios. E essa acentuação do declínio, ela vai depender muito do nosso estilo de vida, das nossas possibilidades e das políticas vigentes naquele país, por incrível que pareça, né? Então, se a gente for orientar uma pessoa hoje a praticar uma atividade física, nem sempre essa pessoa conseguirá praticar, porque às vezes o território onde ela reside não vai dar essas possibilidades, essas condições. É um bairro mais periférico, não tem iluminação, não tem ninguém para orientar, é comum que aquelas pessoas daquele território saiam mais cedo e voltem muito tarde, enfim, é muito difícil a gente pedir e esperar que qualquer pessoa faça aquilo que a gente considere como importante, né? Dadas o aumento das evidências científicas sobre esse assunto. Mas vejam que daí da fase adulta você pode ter um pouquinho de declínio, e se você incluir essas práticas salutares, você pode até manter e quem sabe até melhorar um pouco, mas depois, na velhice, então eu estou falando aqui, né? Uma fase da vida, você pode ter também essa manutenção, não por todo o ciclo, porque os órgãos começam também a sofrer algumas alterações, e esse declínio, ele pode ser ou não mais acentuado, a depender não só do que acontece na velhice, mas do que aconteceu lá atrás. Então, se você entender, por exemplo, que muitas crianças que hoje, né, que foram crianças, hoje são pessoas mais velhas, muito das condições de vida que elas tiveram lá atrás poderão influenciar na velhice delas de hoje. Então, é difícil a gente não... Aliás, é impossível a gente não considerar no envelhecimento, na fase velhice, a presença desses marcadores sociais e das suas intersecções. Então, a gente nasce, a partir que a gente nasce, a gente tem uma raça-cor que vai socialmente nos dar certas condições de vida e de bem-estar. A gente também vai ter uma construção de gênero, vai ter uma orientação sexual, vai pertencer a uma classe social que poderá ou não mudar, e as mudanças são mais comuns nas outras fases, não na velhice, e você vai envelhecer, né? Que é o plano. O plano nosso de vida será sempre envelhecer. E isso era para ser apenas possibilidade de a gente falar dessa diversidade, então, dada a pessoa de uma cor, de um gênero, de uma classe social, de uma idade, enfim. Seria só para falar de diversidade de oportunidades, mas não é isso que ocorre na maioria das vezes e principalmente no nosso país. Então, quando nós podemos considerar uma pessoa como velha? Essa é a pergunta que vai nortear toda a minha fala de hoje. A gente pode usar o critério cronológico, que é o mais usado, né? E até para pensar nos direitos, acaba sendo o mais usado também, é também o mais usado nos trabalhos científicos e acaba sendo até o mais popular, né? O que foi mais popularizado, vamos dizer assim.
Então vejam que a idade cronológica, ela também, como ela vai entender o momento histórico de cada país e possíveis condições demográficas e socioeconômicas e políticas, nos países desenvolvidos, a gente considera a pessoa como velha a partir daquela que tem 65 anos ou mais. E nos países em desenvolvimento, 60 anos. Então, um grande problema aí do Brasil é que o Brasil como o professor Alexandre Kalash fala, né? É um país que envelheceu antes de enriquecer. E a gente observa esse crescimento cada vez maior, mas não um enriquecimento, muito pelo contrário, né? Nós estamos observando agora no país uma redução e principalmente o aumento da desigualdade. Então, há grupos sociais de pessoas idosas que estão cada vez mais ganhando menos e tenta-se aumentar a idade cronológica para algumas situações. Tivemos isso esse ano, por exemplo, naquela tentativa de aumentar a faixa etária para a gratuidade para uso dos transportes públicos, só que isso iria de novo punir e tornar mais vulnerável um grupo social que chegou com muito esforço, com muitos estresses aos 60 anos. Então, esse é um ponto necessário para a sociedade discutir. Sim, estamos envelhecendo rapidamente, mas não enriquecendo da mesma forma. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado na hora de pensar em aumentar essa faixa etária para considerar as pessoas como velhas. Bom, existe uma outra situação também para chamar a pessoa como velha, que é a idade psicológica, e aí seria um pouco a partir de como ela tem essas percepções, capacidade de aprendizagem, de memorização e também qual a construção que ela faz dela mesma, da idade que ela tem. Tem idade social, e essa talvez ela se confunde bem com quando a gente vai querer olhar para a idade cronológica, que tem a ver um pouco com os papéis desempenhados ou não na nossa sociedade. Daí já dá para ligar diretamente aquela ideia do aposentado, da aposentada, né? Aquela pessoa que está indo para um aposento, ou seja, sai de cena. E isso não dá para acontecer numa sociedade que cada vez envelhece mais, muito pelo contrário. Fica na cena e continua ou aumente o seu protagonismo. Então, essa é uma das características dessa idade social. Mas também uma outra importante é que a gente vai perceber que ela depende muito do tempo histórico, dos avanços tecnológicos, das políticas vigentes, dos valores sociais vigentes, e se a gente teve ou não um contato com outras pessoas mais velhas. Então, o Brasil não tem esse cenário ideal, aliás, muitos países não têm esse cenário ideal, e mais, a gente acaba incluindo nesse momento modelos econômicos que, de certa forma, procuram excluir tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Então, aí eu tenho que falar um pouquinho da presença da discriminação pela idade, né? Que é o etarismo, que é o idadismo. Na gerontologia, a gente tem sempre esse ideal, né, de que todos os serviços, não só da saúde, mas todos em geral, pudessem olhar a pessoa idosa a partir do quanto ela funciona. Ou seja, do quanto ela consegue ainda executar a atividade que ela gostaria nos espaços que ela gostaria, sejam espaços privados ou públicos. E vejam que agora eu não falo mais de doença. Então, nós temos já uma publicação, né, e muitos profissionais preparados para falar dessa nova forma de entender a saúde das pessoas idosas, mas muitos sistemas ainda ficam focados no olhar para a doença e querer tirar métricas, medidas sobre a saúde idosa, olhando só para as doenças. Então, vejam que aqui a gente fala que funcionar, conseguir fazer tudo o que gosta, tem a ver com autonomia, que é a vontade própria da pessoa, que depende muito das questões cognitivas e do humor, e da sua independência física, que é a sua mobilidade, a sua comunicação. E você tem aí outros elementos, outros pré-requisitos, que daí isso aqui é o que a gente fala muito na gerontologia, para entender por que é que muitas vezes uma pessoa velha pode ficar ou não em maior situação de vulnerabilidade. Vejam, existe, por exemplo, uma situação que envolve tudo isso que eu falei,
que é a insuficiência familiar. Então, independentemente da idade dessa pessoa, ela pode sim sofrer os impactos maiores de ter mais anos vividos. E pode até adoecer ou continuar doente, porque nem sempre ela vai ter possibilidades de um deslocamento para poder procurar os serviços, os profissionais, mesmo que eles estejam acessíveis. Dentre outros fatores que nós temos aqui. Mas eu quero dizer é que não dá para a gente olhar a saúde da pessoa idosa a partir de doença. Porque tem pessoas que têm 5, 6 doenças, mas funcionam perfeitamente bem. Por quê? Porque tiveram os acessos, as condições e com isso, controlar as doenças e mantê-las estáveis ali, quietinhas, e ela faz tudo. E tem pessoas que, às vezes, tiveram uma doença e já começa a não funcionar muito bem. Ou que tem 2, 3 doenças e não consegue funcionar tão bem assim. Então, quando a gente vai falar dessa questão da funcionalidade, a gente usa algumas formas, alguns instrumentos. Mas veja, o que eu quero resumir aqui é que você pode perceber aquela pessoa idosa que faz tudo é tudo mesmo, inclusive pular de paraquedas, montar uma empresa, voltar para a universidade, aquelas que fazem atividades mais habituais, mais usuais, dentro e fora de casa, e aquelas pessoas que têm dificuldade para fazer até o autocuidado. E vejam que aqui a gente não está valorizando de forma alguma as doenças, porque as doenças elas têm que ser compreendidas pela manifestação que ela se dá naquele sujeito e também pelas possibilidades que nós temos de cuidado e se esses cuidados são adequados e se a pessoa tem um acesso no momento adequado também. Num cenário ideal, o que a gente gostaria é que todo mundo vivesse o mais tempo possível. Então, aí à esquerda eu estou mostrando a sobrevivência das pessoas. Então, todo mundo sobrevivendo e morrendo lá em cima, quase aos 100 anos. Então, você nasce, vive e morre. Isso não teria nenhum sofrimento e também não iria gerar grandes sobrecargas nos sistemas de saúde da assistência social. No entanto, não é isso que ocorre. A gente vê diversas curvas. Então, se olhar um pouquinho antes da implementação do SUS, quer dizer, você vê que a curva ela tinha um jeito onde boa parte das pessoas morriam logo ali aos 30 anos, 40 anos, e depois você começa a ver algumas mudanças, principalmente depois com a alteração do SUS. Esse gráfico não fala do Brasil, tá? Mas para entender que é importante discutir algumas ações, porque há algumas regras criadas ainda de décadas atrás, onde essa expectativa de vida não era tão grande assim, mas você tem curvas possíveis, que a gente pode até pensar a depender de cada município que nós temos aqui no nosso país, que vai gerar mais mortes na juventude, na fase adulta, ou mais mortes na velhice. Então, veja que nessa perspectiva, morrer na velhice, não é morrer de velhice, morrer na fase da velhice é um plano que deu certo das pessoas poderem viver mais tempo. E tem outros conceitos que são bastante preocupantes, que são assim, bastante confusos às vezes, porque as pessoas às vezes querem se referir à pessoa idosa e tem muito cuidado em não magoar, em não parecer preconceituosa e às vezes acaba fazendo uma grande mistura. Então eu vou falar para vocês desses termos: senescência, senilidade, velhice que eu já falei, terceira idade, melhor idade, velho ou velha, idoso ou idosa, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre esses termos aqui. Bom, veja, idoso e idosa é um termo, é a mesma coisa para falar de velho e velha. Né? A gente fala criança, a gente fala jovem, a gente fala maduro. Por que seria estranho falar velho, velha? Né? Ou é novo, é velho, né? Jovem ou velho. Então, não deveria gerar constrangimento ou mal-estar, nem tanto de quem fala quanto de quem ouve, se a pessoa for chamada de velha, né? Uma pessoa velha. Né? E as pessoas às vezes não querem falar, né? E isso acaba sendo até naturalizado pelas pessoas mais velhas e não sou velha, eu sou idosa, né? E aí os outros termos, eles tentam amenizar isso, mas acabam não sendo efetivos. Então a gente pede que não se use terceira idade, melhor idade, quarta idade, enfim. É velhice, ou a pessoa é velha,
ou a pessoa é idosa, da forma como ela se achar melhor, e como eu coloco no texto que eu escrevi, na dúvida chama pelo nome. Então é isso. Então a velhice é essa fase, né, que pode ou não afetar a funcionalidade. A senescência é uma fase dentro da velhice que, pelas mudanças fisiológicas, anatômicas, elas podem gerar alguns decréscimos. Não é necessariamente a doença em si, não tem doença em si, são perdas que você tem, como também você vê o seu comportamento fora daquela faixa dos seus 20 e 30 anos. Quer dizer, você pode ter algumas perdas e alguns sistemas fisiológicos, mas que podem ser, muitas vezes, compensados com práticas salutares. Já a senilidade são algumas doenças, alguns agravos que são mais comuns de ocorrerem na velhice. Mas veja, a questão agora, né, que gera uma complexidade, é que algumas doenças que antes eram mais conhecidas por ocorrerem nas pessoas mais velhas, ocorrem hoje nas pessoas não velhas. Artrose, hipertensão, diabetes. Então, é até complexo, é até difícil diferenciar qual é esse limite entre senescência e senilidade. Mas vamos falar que senilidade é a fase onde você encontra mais situações patológicas. E nós temos que falar de envelhecimento, como eu falei, né? Olhando aqui de 2012 para 2019, o Brasil ele tem um percentual maior de pessoas que estão envelhecendo. Veja que aqui, né, foi usado o critério de 65 anos, então gera aqui uma invisibilidade. A gente pensa naquelas pessoas de 60 até 65, até 64. Como eu falei também, a gente vê esse aumento do envelhecimento a depender do local. Então, não é no Brasil todo que se envelhece da mesma forma. Existe uma heterogeneidade muito grande que tem a ver tanto pela maior presença das pessoas de 60 anos ou mais, como também pela menor participação ou proporção de pessoas de até 15 anos. Veja que interessante esse gráfico aqui, que ele mostra, por exemplo, lá nos anos de 1970, qual era a média de idade das pessoas. Então, o Brasil fica aqui nessa região tropical da América Latina, e veja para quando vai em 2010. Então, em 40 anos, veja a mudança que nós tivemos. Por isso que é importante, com bom senso, com a participação de todas as pessoas, né, todos os atores sociais envolvidos, a gente discutir essas transformações, essa transição. Por quê? O envelhecimento nosso foi muito rápido. Em 40 anos, veja o quanto nós ganhamos de expectativa de vida. No entanto, quando a gente vai trazer os marcadores sociais, a gente vê que um grupo, de fato, envelhece bem, né? Por exemplo, aqui no critério, no marcador social de raça, cor da pele, você vê que as pessoas consideradas brancas, elas envelhecem mais, chegam mais aqui no ápice dessa pirâmide, enquanto que as pessoas consideradas como pretas e pardas não chegam. Também acontece algo muito semelhante quando a gente olha pelo marcador de sexo. Então, veja que as mulheres vivem muito mais do que os homens, e a gente fala, né, que é um processo de feminização da velhice, e de novo mostrando aqui, não só pelo marcador raça-cor, mas também pela questão regional, territorial, que há estados onde as pessoas vivem mais tempo em relação a outros. Quando a gente vai tentar usar esse critério de doença, veja que a heterogeneidade, a complexidade fica muito mais, ela aumenta, né? Ela intensifica. Porque quando a gente vai entender algumas causas básicas de doença infecciosa, aparelho circulatório, mal definidas ou externas, há uma diferença muito grande se você é um homem branco, preto, pardo, uma mulher branca, preta ou parda, a ponto, por exemplo, de você ter aqui em cima mulheres brancas que têm uma média ao morrer de 64 anos e mulheres pretas com 38 ou 46. Então, falar desse código da velhice não é uma doença vai ser algo tão paradoxal que pode ser que muitas pessoas morram daquelas doenças que eram mais comuns acontecerem lá na senilidade, vai acontecer na fase adulta e as pessoas poderão morrer supostamente de doenças de velho. Então, são vários elementos, são vários argumentos para mostrar que a gente não faz sentido considerar a velhice como uma doença. Quando nós vamos olhar no território, aqui falando de São Paulo, veja que a média de idade ao morrer, ela muda muito a depender do bairro onde você reside.
Então, tem lugares onde você já está se aproximando aos 80 anos, regiões mais centrais, enquanto que outras você nem chega aos 60. Então, veja, por exemplo, o problema de você aumentar a gratuidade, a idade para se ter a gratuidade. Quantas pessoas ficarão ainda em maior vulnerabilidade, entendendo que estamos num momento de pandemia, onde o poder aquisitivo das pessoas caiu drasticamente? Então, vejam, os bairros mais periféricos, as pessoas não chegam aos 60 anos. E nos bairros mais centrais, já é aos 80. Então, falar de aumentar a gratuidade, por exemplo, para quem mora na região central, quer dizer, elas já estão na região central, onde você tem uma concentração maior da qualidade dos serviços e dos bons serviços, e não vai fazer nada, então, para eles, né? Agora, para quem mora em regiões onde os serviços, a qualidade e o acesso não são bons, e você ainda quer aumentar a faixa etária para algumas situações, você só vai aumentar a vulnerabilidade. Bom, então, para poder entender tudo isso, como seria recomendado, a gente tem vários documentos já que falam dessa implementação do cuidado à saúde. Eu falei cuidado à saúde, não cuidado à doença. É importante a gente também mudar um pouco essa nossa lógica de olhar para as nossas condições de vida. Então, é um trabalho, primeiro, é um trabalho intersetorial. Não dá para fazer isso no campo da saúde só, ele é intersetorial. Por mais que o que prevaleça é um discurso da velhice num entendimento mais biológico, mas não dá para fazer isso. Eu preciso de vários serviços atuantes e de uma linha de cuidado integral. Ela não pode ter falha, ela não pode ter ruído. E esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios que nós temos para os próximos anos. Bom, finalizando aqui a minha apresentação, até quando podemos esperar uma suposta imortalidade, então? Já que ninguém quer morrer, velhice não é doença, então dá para pensar numa imortalidade? Vai depender de como a gente encara isso. Então, essa é uma das minhas intenções dentro da gerontologia, de mostrar que enquanto a gente lembra de uma pessoa que já faleceu, que fisicamente não está mais entre nós, ela ainda continua viva. Entender que a gente manter, às vezes, um legado dela, ela ainda mantém viva entre nós. A gente tem que discutir também até que ponto os avanços da medicina vão nos ajudar a ter uma qualidade de vida, a um bem viver. A gente tem que entender que, mais do que anos vividos, é importante a qualidade desses anos bem vividos. E com tanta desigualdade, não dá para a gente imaginar que muitas pessoas vivam tão bem assim. Eu chego a dizer que algumas pessoas nascem e envelhecem sem ter exercido um momento da vida a sua cidadania plena. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que a minha fala contribua aí para o evento. Obrigado.